Muito boa noite para você. Falamos ao vivo aqui pela TV Jornal em mais uma edição do Ideias Debate. E hoje, como você vê aí de casa, meu convidado é o vereador e médico também aqui de Limeira, Marcelo Rossi. Primeiramente, muito obrigado. A gente sabe que a agenda de vereador e de médico não é muito fácil, mas o senhor conseguiu estar aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Aproveitar e agradecer o convite. É sempre muito bom estar num programa de prestígio como o seu. E a gente veio com maior alegria. Aliás, chama atenção também a atuação, a gente vai falar parte aqui do programa sobre a atuação como vereador do Marcelo Rossi. Chama atenção, avaliando por cima, Marcelo, ainda é muito inicial, né? A gente está no primeiro ano aí de mandato, essa questão de coerência, né? Uma coisa que se buscou tanto e se falou tanto na época de eleição mesmo, né? Chama atenção, então, um trabalho sendo construído com coerência. Primeiro, vamos aproveitar, isso é inevitável a gente fazer, a gente tem aí uma experiência, embora que pequena e inédita para você, mas que já tem aí um tempo, né? 9 meses desde o início do ano. No final das contas, essa tem sido uma grata experiência ou uma experiência um pouco diferente daquilo que você esperava? Eu confesso a você que é uma somatória, é uma alternância de sentimentos. Existem momentos de alegrias, existem momentos de frustrações, existem momentos de decepções, mas essa foi uma das propostas, né? Nós entramos na política justamente para poder agregar, né? Para poder sairmos da nossa zona de conforto, como você bem disse, eu sou médico, eu não sou político. Mas eu clamava por mudanças. Eu, como cidadão, clamava como mudanças. Então, por que não eu, cidadão, dar essa minha contribuição? Sim. Então, eu entrei com essa propositura, realmente, de poder fazer a diferença, de poder levar a minha experiência profissional, o meu conhecimento na medicina para a população. Eu confesso que a decepção foi muito grande, inicialmente, mas eu tenho, com a ajuda dos meus assessores, com os aconselhamentos do meu pai, que é o meu grande consultor, meu Sim. grande mentor político, eu tenho conseguido driblar e superar essas dificuldades que, obviamente, são pertinentes, né? Agora, evidentemente, doutor, a gente não vai entrar aqui em picuinhas ou os motivos dessas decepções, mas, de maneira geral, quando um vereador que tinha essa proposta inicial coloca uma situação assim, as pessoas ficam curiosas. De maneira geral, o que foi tão surpreendente? O senhor considera que foi um pouco ingênuo até do que encontraria lá na Câmara? Muito ingênuo. Eu confesso para você que eu fui muito ingênuo. Eu acho que você tem que respeitar. Eu acho que nós somos uma democracia e você tem que respeitar essas divergências de opiniões. Talvez o que falta para mim, nesse momento, seja trabalhar um pouco dessas divergências. Isso é política, você nem sempre precisa, as suas ideias nem sempre são as melhores, as suas ideias também nem sempre são as piores. E às vezes isso conflita, você vê que às vezes há a manifestação do ego de algumas pessoas, o interesse pessoal de algumas pessoas, não todas, vamos deixar bem claro. Aquela Câmara está composta por gente muito competente, gente muito boa, gente muito honesta, muito bem intencionada, mas você conflita. Lamentavelmente, há uma divergência, às vezes, eu acredito que não na intenção, mas realmente na vaidade. Eu acho que o político, ele precisa ser melhor preparado para lidar com essa situação. Não sei se talvez por ser médico, por estar acostumado, por lidar com doença, com vida, com saúde, você consegue, muitas vezes, superar algumas divergências. E, por outro lado, também como médico, você tem muito sentimento aflorado, você absorve muitas coisas. Então, isso às vezes é bom e, ao mesmo tempo, também é ruim. Muito bem. Desde o início, muita gente esperava, até pela profissão, né, do vereador, ser um médico, que o senhor fosse olhar com mais carinho ou criar propostas voltadas à área da saúde. O que chamou a atenção, a gente já vai falar de alguns dos projetos, mas também foi a questão da CPI. Né? Essa foi uma tarefa fácil, logo de início, já bancar a criação de uma CPI que investigaria a saúde. Na gestão passada a gente está falando, né, doutor? Isso. Confesso que foi muito difícil, né? É uma situação totalmente inusitada, totalmente inédita, porém nós fomos procurados, eu faço parte da Comissão de Saúde da Câmara, e nós fomos procurados pelo Conselho Municipal,
pelo presidente do Conselho Fiscal de Saúde, onde houve uma rejeição da aprovação das contas do terceiro quadrimestre de 2016, onde eles apuraram um possível déficit de 10 milhões. Sim. E o remanejamento indevido de contas, de blocos, né, entre a Secretaria de Saúde. Então, eu me vi no dever como médico, me vi no dever maior como cidadão. Eu falo até para você como cidadão, é dinheiro público. Sim, né? Claro. Eu me vi sim na obrigação de representar essas pessoas. É dinheiro seu, é dinheiro meu. Então, o que a gente quis com essa CPI? Dar transparência, dar credibilidade, aprender a entender como funciona. Eu digo que a CPI ela não é punitiva, a CPI ela não é política. A CPI ela é criada como ferramenta para dar transparência, para dar compreensão. Se houve erro ou não compete a nós fazermos esse julgamento, compete a nós fazermos uma análise do processo. É que ao longo do caminho, doutor, o processo ficou um pouco viciado, digamos assim, na opinião pública, pelo seguinte: a gente viu muitas CPIs serem criadas e não darem nada, digamos assim, era a opinião, né? Era como a gente via essa questão. Então, acontece que ao longo do tempo, a impressão que se deu é que só a investigação, a exposição das pessoas indo depor, isso criaria uma espécie de punição moral, digamos assim. No final das contas, por isso que a CPI também criou essa imagem de punição. O senhor concorda com isso? Concordo. Infelizmente, a própria classe política gerou essa expectativa nas pessoas de tudo terminar na famosa pizza, né? É aí que eu entro, é aí que eu quero dizer para essas pessoas que ainda existem pessoas de bem, existem pessoas ainda que acreditam no que é certo, no que é correto, no que é justo. E eu me considero uma pessoa com esse dever. Eu falo, Gustavo, que ser médico, eu sou predestinado a ser médico, confortar, ajudar, amparar as pessoas. E como vereador agora, também eu vejo com os mesmos olhos, eu vejo a medicina com a política muito semelhantes, muito parecidas. E a CPI, eu posso assegurar a você que eu estou dando o meu melhor. E o que depender de mim vai ter transparência, arque com as consequências que arcar. A proposta, eu torço para não ter nenhuma irregularidade, essa que é a verdade. Sim. Agora, eu como médico, eu tenho que preservar a instituição, eu tenho que preservar a instituição Santa Casa, eu tenho que preservar a instituição humanitária, a RIU, a PAI. Meu Deus, senão qual é o propósito nosso aqui, né? Muito bem. Ir lá só fazer projeto e mais nada. Então, eu me considero, sim, um representante à altura da expectativa das pessoas e espero corresponder e não decepcioná-los. Sim, por falar nisso, a gente teve acesso também a mais ou menos um balanço do que o senhor conseguiu fazer até o momento, né? E chama a atenção, a gente sabe que é um processo mais delicado, até por todas as dificuldades que a gente está conversando aqui, de convencer os colegas, de conseguir emplacar um projeto. Até o momento foram 3 leis já aprovadas. Isso é uma marca importante da gente falar. Vamos começar falando então da última lei aprovada, que é aquela sobre grades em piscinas, é isso? Exato. Da onde surgiu isso, vereador? A ideia surgiu, infelizmente, sempre pela necessidade de vocês estarem propagando, muitas vezes, notícias muito tristes, né? E principalmente envolvendo crianças, né? E nós vemos que Limeira é uma cidade muito crescente no sentido de recreação, chácaras de final de semana. E a nossa preocupação visa justamente isso, né? Projetos educacionais, projetos preventivos. Eu acho que não são projetos de expressividades polêmicas, são projetos que visam privar a vida da pessoa, principalmente de uma criança. Nós tivemos aí no final do ano passado, no começo do ano, em Limeira, em nossa cidade, 2 casos recentes, né, com morte. Agora, recentemente, também no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, 2 crianças, né, 2 crianças gêmeas de 1 ano e 8 meses também morrerem afogadas. Então, eu acho que precisa começar a ter conscientização. Eu falo que o projeto, não adianta você só criar projeto, você tem que educar as pessoas. Tudo que é imposto não desce muito bem. Então, a proposta desses projetos, eu não me preocupo com o número de projetos, eu prefiro ter 3 projetos bem aplicados e bem utilizados pela população, do que de repente ter lá 20 projetos e nenhum deles está funcionando. Eu acho que esses projetos são de relevância para a população, são com o intuito de proteger, né,
o cidadão, de proteger a pessoa que loca o seu imobiliário para alguém que está fazendo festa. E eu falo que uma vida, não tem preço por uma vida. Que pai, né? Eu acho que não existe sentença maior para um pai ir lá e tirar o filho lá afogado de uma piscina. Nesse caso, doutor, como que iria funcionar? Como é que seriam essas grades e seria de responsabilidade de quem? É do locatário mesmo em fornecer essa segurança? A responsabilidade é do locatário, ele tem uma chácara de recreio, ele tem a piscina. Cercar essa piscina, existem alguns dados técnicos, né, com relação à altura mínima do chão para cachorro não passar, para criança não rastejar, e também uma altura estimada em aproximadamente 1,5 m, 1,40 m, tem alguns dados técnicos para isso, tá? Para dificultar a acessibilidade da pessoa, da criança no caso, né, em estar pulando essa grade. E eventualmente, porque tudo isso cria barreiras, Gustavo. Então, o fato de você ter já desperta a atenção. Eu não sei se por ser médico ou não, tudo quanto é festa que eu vou, eu vejo piscina, eu tenho aquela preocupação de levantar de vez em quando ir lá e dar uma olhada para ver se não tem ninguém. Então, chega a ser uma coisa neurótica. É que a gente sabe como é que funciona também em festa. A pessoa já está indo lá com o objetivo de se divertir. Às vezes está com criança, mas os pais acabam bebendo um pouco a mais ou está entretido numa conversa ali com os amigos. É difícil, embora seja necessária esse monitoramento, né, dos filhos. Mas pode acontecer e não é que essa grade vai evitar, mas ela dificulta. Cria uma barreira, cria uma tensão. Você vê uma criança pulando uma grade, pera lá, vai lá. Então, eu acho que são medidas proativas, né? Você evita chegar numa condição de uma catástrofe, por exemplo. Então, eu acho que é uma lei de importância, eu acho que é um projeto que tem que ser visto com bons olhos, né? Nós estamos preservando a integridade das pessoas, nós estamos valorizando o locatário. Olha, o meu imóvel ele tem segurança, eu me preocupo com a segurança, né, dos meus usuários. Então, a proposta veio de encontro com essa visão, evitar tragédias. E na elaboração da lei existe também a maneira como isso vai ser fiscalizado, ainda depende da sanção da prefeitura, né, para entrar em vigor, digamos assim, mas a lei pode indicar isso, doutor? Como é que vai ser feita a fiscalização? Quem vai fiscalizar isso? A prefeitura vai ficar responsável pela fiscalização e precisa, como você bem disse, né, ainda ser sancionada. Mas eu acredito que é algo que precisa ser melhor, talvez, trabalhado. Tudo que é novo, Gustavo, exige realmente adaptação, exige realmente estudo, existe realmente uma compreensão de todo o processo. Mas eu acredito que quando você tem um projeto que vem agregar, eu acho que tudo é muito bem-vindo e visto com bons olhos. Muito bem. A gente vai fazer a primeira pausa do Ideias Debate. Na sequência, a gente fala sobre outras leis que o vereador Marcelo Rossi já conseguiu aprovar na Câmara e fala também sobre um assunto que ele domina, que é justamente a medicina mais voltada às doenças relacionadas aos idosos. Inclusive, tem evento ainda neste mês relacionado ao tema, a gente vai divulgar aqui. Não saia daí, a gente volta já. Eu nunca imaginei que seria o atleta escolhido para acender a pira olímpica. Olha, foi demais. O que eu também nunca tinha imaginado é que o legado esportivo ficaria para todo o país. De norte a sul, tem legado. Eu tenho corrido pelo Brasil inteiro e não canso de ver as pessoas aproveitando a infraestrutura que é uma das mais modernas do planeta. E o mais bacana é que não é só para atletas, é para todo mundo. O esporte está mais perto de todos os brasileiros. Agora, podemos ser mais que o país do futebol. Podemos ser o país da canoagem, do judô, do atletismo, do boxe, da natação. O trabalho continua. O país está vivendo uma grande virada esportiva. Ministério do Esporte, Governo Federal. Você no Rodeio com Estilo. A TV Jornal vai sortear 6 ingressos camarote para os shows de Jade Jadson e Matheus e Cauã. E ainda mais 6. Eu disse 6 chapéus pra Lana.
Tudo isso para um único ganhador. Para concorrer é fácil. Curta e compartilhe nossa fanpage com 5 amigos e boa sorte. Já pensou você e seus amigos ou sua família curtindo o rodeio no camarote da TV Jornal? E ainda em grande estilo. Sorteio dia 15 de setembro ao vivo no A Hora Informação Verdade. TV Jornal Regional, a emissora oficial do Rodeio de Limeira 2017. Pra Lana, chapéu de respeito. De volta e ao vivo com Ideias de Debate, hoje recebendo aqui o vereador e médico Marcelo Rossi, aqui de Limeira. A gente falou de uma das leis aprovadas, que era a referente a grades, né, em torno das piscinas. Vamos falar da próxima, que é outra lei importante também. Foi divulgado hoje, acho que saíram os dados da operação de 7 de setembro. E chamou a atenção porque, mais uma vez, aumentou o número de acidentes com vítimas fatais nas estradas, isso de todo o país. Se eu não me engano, foram mais de 120 mortes só no período de 7 a 10 de setembro. Pelo cálculo, dava uma morte a cada poucas horas. Enfim, chama muita atenção. Teve uma lei, então, criada para fortalecer essas campanhas. É isso, Marcelo. O que essa lei propunha para tentar educar as pessoas sobre isso? É lastimável, né, quando você vê esse tipo de dado, né, na atual situação, né, de informação, de conhecimento. Sim. Que nós obtemos, né. Essa lei também ela tem essa propositura preventiva. Eu acredito muito na prevenção, eu acredito muito no trabalho de educação, de conscientização. E essa lei visa também estimular as casas noturnas, restaurantes, bares, similares, grandes eventos, a estarem sim no seu ambiente de trabalho, né, no seu local de diversão, colocarem anúncios, né, estimulando, né, as pessoas a se divertirem, porém a serem contidas com relação à ingestão de bebida. Você sai, é evidente, você faz parte, socialmente é gostoso você tomar Sim. um aperitivo, você beber, você fica descontraído, mas a pessoa muitas vezes, mesmo não ingerindo em grandes quantidades, a gente sabe que como médico, isso interfere muito nas ações, no reflexo, no pensamento. Sim. E muitas das vezes acabam sendo manchete dessas notícias sangrentas, sanguinolentas que a gente acaba presenciando todo santo dia. E muita gente tem realmente a sensação, principalmente se nunca aconteceu nada, de que ela tem o total controle do que ela está fazendo, mesmo quando ela bebe um pouquinho mais. Todo mundo tem esse discurso, né? Não, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu vou conseguir, ou eu vou dar uma distância curta até a minha casa, então por isso eu posso beber e dirigir. Não pode, né, doutor? Pode, tá mais do que... Não sou eu que estou falando, não é você, não é a televisão, é a ciência, são dados comprobatórios, científicos, que afirmam que você perde, você reduz a sua capacidade de reflexo, você reduz a sua capacidade de raciocínio. Então, evidentemente que isso vai trazer transtornos. Acho que nós estamos aí num momento de política, né? Onde há incentivo aí da introdução do Uber, da valorização dos Sim. taxistas. Então, vamos também valorizar essa classe. Vai sair, liga para o taxista, Sim. liga para o Uber, deixa seu carro em casa, é uma preocupação a menos. Se você for beber, beba, divirta-se, ninguém é contra. Porém, infelizmente, lamentavelmente, nós estamos cansados de rever, de ver todo santo dia fatalidade. E o pior, não sei se eu posso dizer pior, não é isso que eu quero dizer, mas infelizmente a pessoa que bebeu, muitas vezes, ela sai ilesa. Ela acaba matando aquele pai de família que está no ponto de ônibus, aquela mãe que está indo no supermercado Sim. com a criança de colo. Então essa lei tem uma importância também grande no sentido de conscientizar
o estabelecimento. O estabelecimento, quem vai lá não vai deixar de consumir. Eu acho que para ele também é atrativo. Teve essa resistência, Marcelo, na época que a lei estava sendo elaborada ou quando foi votada, dos estabelecimentos também acharem que iria atrapalhar de alguma forma o consumo dentro desses locais? Teve alguma resistência ou não deu nem para sentir isso? Por incrível que pareça, não. Houve mais resistência por parte do Face, né, onde algumas pessoas manifestavam seu interesse. Que absurdo! Você acha que uma casa noturna que tem o seu lucro, né, em cima da bebida vai colocar um anúncio fazendo restrição de moderação? Mas esse é o nosso grande diferencial, né? Eu acho que é a conscientização, é a educação. As pessoas falam tanto em cidadania, né? As pessoas não respeitam o mínimo, a vaga de um deficiente físico, não respeitam um vago de idoso. Você está no carro da frente, ele joga o lixo pela janela. Então, acho que é isso que precisa, esses projetos precisam dar esse start, precisam dar essa comoção nas pessoas, que você dirigindo, você não está respondendo por você, você tem que responder pelo outro também, você pode estar matando uma pessoa. E isso, tudo por quê? Porque no nosso país as leis são frágeis, você atropela alguém, você mata alguém, você paga uma fiança, você sai. Então, lamentavelmente, são ferramentas. Eu acho que tem todo um processo que precisa ser melhor elaborado, que precisa ser construído, mas eu acho que tem que ter, sim, conscientização, tem que ter informação, tem que ter educação e tem que ser persistente com essas ferramentas. Que e direto, o que nós temos. Né, doutor? A lei prevê também que seja feito uso de imagens que realmente chamem a atenção dessas pessoas. Gustavo, eu morei por 6 anos em São Paulo. Boa parte da minha formação acadêmica foi em São Paulo. Eu tive a oportunidade de pegar o final do mandato do prefeito Jânio Quadros. E ele usava como política para diminuir acidente de trânsito. Você, como jornalista, deve talvez ter lembrança disso. Ele usava os carros, né, todos destruídos, todos contorcidos, em certos pontos da cidade. Ele colocava o carro em cima do canteiro ali da Avenida Paulista, de Santo Amaro, onde eu trabalhava, na Santa Casa, ali em Santa Cecília, para chocar realmente. As pessoas, lamentavelmente, nesse país, só vão entender o que é educação, o que é saúde, a partir do momento que tiverem um câncer de pulmão pela ingestão do tabagismo, a partir do momento que tiver uma perna amputada por um acidente de carro. Então, lamentavelmente, eu acho que são metodologias um pouco dramáticas, mas eu acho que necessárias para poder fazer a população acordar. A gente fala sobre isso atualmente, né? Tem um professor que muita gente ouve hoje em dia e segue, vai nas palestras do Leandro Carnal, que ele fala a respeito desses temas e coloca que ele só vê como possibilidade disso acontecer como coerção e consenso, né? Que é justamente então ter uma lei para coibir aquilo que está errado e até que ela se torne um consenso das pessoas. Ele cita um exemplo muito comum no nosso dia a dia. Aliás, revendo o arquivo da TV Jornal, aconteceu aqui não faz muito tempo. O cinto de segurança. A gente tinha uma reportagem onde a repórter ia para a rua e perguntava se a pessoa estava pensando em usar. Ela falava, não, imagina, não quero usar isso. É um absurdo, né? Como isso mudou também. Eu acho que é o tempo, né? É trabalho de formiguinha, como nós conversávamos aqui antes. Tem que ser aos poucos, tem que ser insistente. Talvez nossos filhos não vão colher esses frutos, mas talvez nossos netos, quem sabe. Mas eu digo que antes de tudo isso precisa ter uma conscientização da população. Não adianta você falar que o político é corrupto, que o político ele esconde dinheiro, que a política é suja, desonesta, que tudo acaba em pizza, se você não começar a dar esses exemplos mínimos de cidadania, como respeito a idoso, dar a vaga a um idoso no ônibus, furar fila. São coisas assim, muito feias, muito mal educadas. Eu não sei como a pessoa ainda consegue, né? A praticar esse tipo de ato nos tempos atuais. Muito bem, chama a atenção também, é uma questão até, acho que culturalmente brasileira, né, doutor? A gente tem esse comportamento de, já que está ruim mesmo, então a gente projeta a culpa em alguém que está nos representando de alguma forma. Então, a minha vida está uma porcaria porque os políticos são ruins e o noticiário também não ajuda com isso, né? E as descobertas, as novas descobertas diárias que são ventiladas na imprensa, e isso evidentemente não é culpa da imprensa, é o dever de dar luz a essas questões, mas um médico que quer se tornar político ou não tinha minimamente vocação para isso, mas acabou político,
Como é que um médico coloca à frente uma carreira bem-sucedida para entrar num meio onde a imagem dessa pessoa não é tão boa assim? Doeu esse processo? Doeu, custou caro, está custando caro, no sentido financeiro realmente está custando caro. Eu brinco com a minha assessoria, né, que eu estou pagando para ser político. Mas é por acreditar. Eu acho que as pessoas precisam acreditar. Existem pessoas de bem, existem pessoas honestas, existem pessoas intencionadas. Gustavo, as pessoas não querem grandes coisas. Eu fui fazer minha política, eu fiz minha política com 15 mil reais. Eu fui no banco, eu resolvi ser político 3 semanas antes do término da inscrição para vereador. Porque eu fiquei indignado com certas circunstâncias, o ápice do Lava Jato, eu falei, não, eu tenho que dar uma contribuição. As pessoas de bem precisam começar a dar a cara, as pessoas de bem precisam vir à frente e mostrar que esse país, que essa cidade tem jeito. Então, é conflitante para mim, né? Como médico, eu estou muito bem sucedido, graças a Deus, eu me sinto realizado, eu tenho respeito dos meus colegas médicos, eu tenho respeito dos meus pacientes, mas eu achei que eu precisava dar uma contribuição, eu precisava dar exemplo, além, né, para esses meus amigos, para esses meus colegas, para os meus filhos, para a minha cidade que eu amo, que eu gosto, eu adoro Limeira, eu nasci aqui, eu quero morrer aqui, e eu queria muito deixar um legado para essa cidade, eu queria que o meu nome ficasse nos anais da cidade, aquela coisa mesmo, sim, entendeu? Claro. Mas como uma pessoa que plantou, que deixou coisas boas, que deu esperança, que trouxe a credibilidade para as pessoas. Eu acho que eu sou um pouco sonhador, mas eu acredito nisso. Como médico eu tenho que acreditar nisso. Eu acredito que a doença tem cura, eu acredito que tem como contornar situações difíceis. E então é transferir a minha realidade profissional para a vida pública, para a política. E eu vou conseguir, e eu tenho conseguido, né? Pena que o vereador ele é muito limitado, muito criticado muitas vezes, muito mal interpretado muitas vezes. Por quem, Marcelo? Pela própria população. A própria população às vezes confunde essa limitação do vereador. E a própria imprensa também, com todo o respeito, se o vereador ele ajuda a intermediar uma negociação, mas não é função do vereador, a função do vereador é fiscalizar. Se ele fiscaliza, ele é criticado, porque de repente ele está querendo prejudicar uma determinada entidade. Então, assim, você não consegue ter um meio termo. O que eu digo é isso, né? Eu conto com o apoio dos meus amigos, eu conto com a minha assessoria e em dar transparência. Eu adoro ir para a rua. Eu acho, mas o vereador ele vai lá, mas eu estou próximo da população. A pessoa, Gustavo, ele quer coisa simples, ele quer a rua dele iluminada, ele quer o asfalto bem feito na frente da casa dele. E que não é nenhum favor isso funcionar. Você entendeu? Ele quer uma saúde, ele quer uma segurança básica, ele quer a praça perto da casa dele para ele poder frequentar, né? Para os famosos noias, sai, vai embora, deixa a família, deixa as pessoas de bem virem frequentar as praças. Então, é esse tipo de política que a gente tem que fazer. Eu acho que é uma política de reconquista, de ter que fazer e chegar para as pessoas, tem pessoa honesta, tem gente boa, eu quero fazer, mas para isso eu preciso do apoio de vocês. As pessoas estão muito desacreditadas. Infelizmente, a classe política perdeu muito prestígio, em decorrência de culpa dela mesma, mas em parte de culpa nossa também, por sempre elegermos sempre os mesmos. Vereador, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no Ideias Debate, a gente tem agora o horário eleitoral gratuito, na sequência a gente continua falando sobre os projetos do vereador Marcelo Rossi, entre eles a menina dos olhos dele, que é realmente um projeto de lei voltado à prevenção do Alzheimer aqui na cidade. Até já. Mulheres são atacadas em locais públicos a qualquer hora do dia ou da noite. O PMB está ao lado das milhares de mulheres que saem às ruas com medo todos os dias. Mais do que só dizer que é preciso ter mais mulheres na política, é preciso dar assento e voz a essas mulheres por um Brasil mais justo e igualitário. Chega de assédio, chega de preconceito, chega de corrupção, chega! O que é moral hoje para as pessoas? Quem entende hoje de moral? Temos que mudar essa política. De que forma? Como?
Eu acredito que só com uma nova geração de pessoas novas que nunca se comprometeram com todo esse sistema que está aí. No Partido da Mulher Brasileira, a mulher ocupa assento na política. Como profissional de segurança pública, convivo todos os dias com a violência doméstica. É necessário encorajar as nossas mulheres. Por isso, abrace nossa causa. Venha para o PMB. Busco a representatividade da mulher na política. Se hoje sou filiada pelo PMB, é justamente para dar voz à mulher. A mulher é fundamental para a defesa e proteção do meio ambiente e dos animais. Por isso, convido você, mulher sensível, consciente e corajosa, a participar deste processo de transformação, permitindo que possamos construir uma nação justa e solidária. Aqui queremos e merecemos. Em todo o Brasil, nossos parlamentares e presidentes regionais atuam de forma integrada por um Brasil melhor. O PMB tem que servir como ferramenta de trabalho para a construção de uma sociedade mais justa para todos. A importância da mulher na sociedade é algo notório. Embora a luta por igualdade de condições ainda seja uma realidade necessária, a gente tem que continuar lutando todos os dias. Nós, homens, temos um papel importante na construção dessa nova sociedade, onde a mulher tem que ter o seu espaço respeitado em todas as áreas, principalmente na política. A violência, muitas das vezes, é fruto do machismo incutido nesse sistema. Quando a mulher é encorajada a denunciar, ela encontra muitas barreiras. A falta de sensibilidade dos profissionais de segurança pública, bem como a falta de estrutura nas próprias delegacias. Isso faz com que o processo da denúncia cause ainda mais sofrimento à própria vítima. Esses sintomas são a amostra de que o machismo ainda faz parte de nossa cultura. O ciclo vicioso gerado pela desigualdade é perigoso e precisa ser quebrado imediatamente. Agora, assumindo um cargo público, também estou comprometido com as causas do PMB e principalmente com as causas femininas. Igualdade de gênero não é privilégio, é direito. Até quando precisaremos esperar para termos oportunidades, condições e salários iguais? O fim dessa disparidade salarial é fundamental para a igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres. O Acre teve Laélia Alcântara, a primeira senadora negra do Brasil. As mulheres hoje no PMB têm um instrumento para essa luta. É a hora de mudar. Agora é a nossa vez. A vez de quem tem comprometimento com a nossa nação. Nosso lugar é ao lado do povo. No PMB, homens e mulheres atuam juntos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Acredito na força das mulheres e acredito que mulheres e homens juntos fazem um Amazonas forte. O PMB foi o partido que mais cresceu no Amazonas e com a sua ajuda cresceremos ainda mais. Hoje, à frente da Secretaria da Mulher da cidade do Jabotão de Guararapes, defendemos a igualdade de gêneros, bem como o fim da violência contra a mulher. O Partido da Mulher Brasileira do Paraná é formado por mulheres e homens que buscam a boa política. Nossa luta é por uma sociedade mais justa, onde o respeito e a igualdade façam parte do nosso dia a dia. Em Goiânia, quase 10 mil crianças não conseguiram sua vaga em um CMEI. Essa realidade precisa ser mudada. Como vereadora, tenho proposto alternativas a esse cenário, que compromete o futuro do nosso país. A violência doméstica tem sido um dos pontos mais deprimentes que nos deparamos no dia a dia. No Rio Grande do Norte já estamos trazendo a Patrulha Maria da Penha. Nós estamos lutando para que cada município tenha a casa-abrigo que possa dar suporte a você que está sofrendo a violência doméstica. Como médica e membro do Partido da Mulher Brasileira, vejo todos os dias as dificuldades enfrentadas no sistema de saúde de todo o Brasil. Por isso, convido você, mulher norte rio-grandense, a fazer parte da nossa história. O Partido da Mulher Brasileira é um partido para todos, mas é um partido que tem o maior objetivo, a valorização da mulher. Aqui a mulher não vai ter cota. Aqui no PMB, a mulher determina, aqui o mando é dela. Participe, venha fazer parte desta história. Feliz ao PMB. De volta ao vivo aqui pela TV Jornal com o I10 Debate, hoje recebendo o vereador Marcelo Rossi. A gente já falou sobre outros assuntos com ele, inclusive sobre essa experiência política, né? Um médico na política, isso não é inédito aqui em Limeira, inclusive tem outros colegas atuando da mesma forma, mas ele teve uma experiência um pouco diferente e está tendo ainda com a política. É o seguinte,
vereador e doutor. Vamos entrar, agora sim é vereador e doutor. Tem um projeto que desde o início foi colocado como uma meta, digamos assim, acho que se só esse desse certo estava valendo, que é justamente a questão do Alzheimer. Por que esse interesse tão grande pelo assunto? E tem uma lei já aprovada nesse sentido, né? Sim. Se me permite só voltar um pouquinho para o passado. Vamos lá. Eu tenho 24 anos de formado e boa parte dessa formação foi pela Santa Casa de São Paulo. E nessa ocasião eu trabalhava numa instituição administrada pela Santa Casa, que era o Hospital Dom Pedro II, né? Que era, na ocasião, o maior hospital geriátrico da América Latina, com 882 leitos internados e pacientes. E lá eu tive esse start, esse desejo. Lá eu desenvolvi todo um trabalho, né, voltado para a demência, né? A formação minha foi voltada para a demência, os meus professores, os meus preceptores. Então, desde muito cedo, desde a formação acadêmica, eu venho dentro desse processo. E hoje eu me sinto muito à vontade, eu me sinto assim uma pessoa com um domínio, com uma segurança, com uma confiança muito grande para estar abordando esse assunto. E evidentemente que é uma doença do futuro. As pessoas, evidentemente, estão vivendo mais, felizmente, por inúmeros beneficiamentos de medicamentos, prevenção, exames. A gente está conseguindo fazer com que as pessoas sobrevivam mais. E, consequentemente, o Alzheimer, a demência do tipo Alzheimer, é o que mais vai afetar essa população idosa. Então, aí, o interesse, o desejo, o sonho de deixar, quando eu falo para você de deixar um legado, realmente é isso, de deixar implantado em nossa cidade uma estrutura, mas uma estrutura de verdade, né? Com referência a nível nacional. Para você ter uma ideia, eu fui para Rio Branco, né, no Acre, eu fui visitar, por recursos próprios, eu fui visitar a presidente da Abrasa, Maria Leitão. Sim. Fui lá conhecer toda a estrutura, todo o trabalho que ela desenvolve. Estou tendo apoio de ex-professores, né? A maior autoridade no Brasil, o Paulo Renato Canineu, geriatra, tem nos apoiado, tem nos ensinado, tem nos mostrado vários caminhos. Então eu falei, eu tenho que concretizar isso, eu não posso deixar isso só para os pacientes do meu consultório, eu tenho que ampliar esse bem-estar para a população. Porque o grande prejuízo dessa doença, Gustavo, não é só para o paciente, é principalmente para a família. A família se vê totalmente desestruturada, despreparada para poder dar suporte, para poder... Ela não tem estrutura. Existe um desconhecimento também muito grande, total, né, sobre o assunto. Um desconhecimento e um preconceito muito grande. Quando você fala, hoje eu aprendi a usar o termo, eu não falo mais, olha, seu pai, sua mãe está com demência, seu pai, sua mãe está com Alzheimer. Presume-se que seu pai esteja desenvolvendo um processo demencial, de esquecimento, porque a forma como você coloca ainda causa um certo incômodo, né? Sim. Não, papai, mamãe com Alzheimer, jamais... E a pessoa já imagina o pior quadro, né, dessa condição, não imagina que existe um processo até lá e que pode ser hoje não evitado, mas pode ser melhorado esse caminho, essa trajetória. Muito. Hoje a estatística é que para cada 5 pessoas, uma vai ser portadora de demência. E hoje o que se bate muito é uma sigla CCL, comprometimento cognitivo leve. É quando dar o start, é quando descobrir as primeiras manifestações. E nós temos recursos para isso, nós temos métodos para isso, né? Não são métodos com marcadores biológicos, não são métodos com exames de neuroimagem, são simplesmente a aplicabilidade de testes neuropsicológicos. São testes aplicados por profissionais, médicos, por gerontólogo, que é uma ramificação da geriatria que tem contribuído muito, sim, terapeutas ocupacionais, onde você submete esse paciente a uma triagem. Porque a demência, Gustavo, não é só a demência que pode causar distúrbios de memória. É a depressão, é a ansiedade, é a insônia, é o estresse, é o uso abusivo de certos medicamentos, é o histórico do paciente. Então você consegue, né, com a proposta desse projeto, foi justamente isso, além de trazer conscientização, né, para o próprio profissional médico, viu? Claro. O próprio profissional médico é um desconhecedor também dessa doença. Então, esse projeto vislumbra
justamente isso, dar um start, dar um despertar nas pessoas. Nós estamos fazendo um trabalho que para mim está sendo imensamente gratificante, que é falar nas escolas. A gente está falando para crianças de 9, 12 anos, né, a valorizarem seus avós, a prestigiarem seus avós, a estarem atentos a mudanças comportamentais. Eu achei que precisasse de uma estrutura técnica, né, para de repente falar, passar esse tipo de informação para as pessoas. Mas as pessoas hoje elas são bem preparadas, né? Apesar de elas não aplicarem muito, mas elas são bem preparadas para absorver esse tipo de informação. E de repente são informações simples, básicas, e graças a Deus a gente teve, né, a compreensão da Câmara, né? Eu acho que a Câmara foi muito parceira, né, em entender a criação desse projeto, e eu acho que a cidade ganha muito, os nossos idosos vão ganhar muito com a proposta da implantação desse centro, né, de referência, de prevenção e tratamento de Alzheimer. Sim. O que chama atenção também, doutor, você falou da questão do preconceito sobre o tema e tal, e colocou a questão dos dados aqui de Limeira. A gente, até a assessoria do Marcelo enviou para a gente os dados a respeito desse assunto, que mostra que, embora a gente fale do envelhecimento da população como algo muito distante, se a gente for colocar na ponta do lápis, ele está batendo a porta, e não é a população lá longe, é a população da cidade. A cidade hoje em dia já é difícil, não é preparado para atender casos assim, ou atender toda a demanda envolvendo esses casos. Se não for feito nada agora, a cidade não vai conseguir atender mesmo, é isso? Jamais. Por isso é importante. O projeto ele serve para dar um alerta também, né, para as autoridades, para a saúde, porque isso é um problema de saúde pública, Gustavo. A partir do momento que você tem um paciente demenciado, ele implica em vários cuidados. Ele começa a ficar acamado, ele começa a ter escaras, ele começa a ter problema de desnutrição, ele começa a ter problemas de infecção. E isso vai sobrecarregar onde? Os hospitais, sim, os leitos, vamos ter gastos, vamos ter mais profissionais voltados a cuidar desse paciente. Então, qual é o propósito? É justamente esse, é prevenir, é começar a detectar precocemente a doença e começar a tratar. É uma doença ainda sem perspectivas a curto prazo de cura, mas existe tratamento. Isso é importante frisar para você, familiar, que tem um pai, uma mãe. Você pode prolongar a vida do seu pai, da sua mãe e principalmente a qualidade de vida de todos, né? Sim. Então, eu falei aqui dos dados, doutor, vou até dividir com quem está em casa. A gente fez uma comparação aí historicamente, isso é muito pouco tempo, mas da década de 80 até 2030. Então a previsão é de que em 2030, só em Limeira, existam 67.325 idosos diante de 9.250 lá em 1980. A população aumentou muito. Hoje já são 40.932 pessoas nessa condição. E o número futuro é maior que a quantidade projetada de 46 mil habitantes com até 14 anos. Ou seja, a população não vai só envelhecer, mas ela vai ser maior do que a população mais jovem. Isso muda todo o sistema de saúde. Total. Isso é uma das coisas que nós fazemos nas nossas palestras, né? Nós mostramos aquela pirâmide, né, geográfica, né, com os dados do IBGE. E a pirâmide hoje, o que ela está virando? Um sarcófago. De repente, o ápice da pirâmide está ficando mais velho. As pessoas estão vivendo mais. O Japão hoje, estima-se hoje que o Japão tem mais de... Deixa eu ver se eu não vou falar bobagem. Existem mais de 40 mil japoneses acima dos 125 anos. Olha, né? Só. Por quê? Porque lá o idoso ele é produtivo, né? Existe uma política voltada de incentivo à produtividade do idoso. Aqui a mentalidade nossa qual é? É aposentar e poder encostar o corpo. De repente, precisa também criar esse despertar no idoso, que ele é uma pessoa que tem muito a contribuir, né? Profissionalmente, as empresas também precisam mudar um pouco essa concepção e explorar mais a capacidade dos nossos idosos. De que forma? Oferecendo, sim, campos de trabalho, oferecendo auxílio, né? No sentido de maior prevenção, no auxílio de melhores medicamentos, no auxílio de melhores tratamentos médicos, ambulatoriais, para ele ter uma qualidade de vida melhor. E ele adoecer. Sim. Envelhecer é sinônimo de doença. Não tem como você envelhecer sem você adoecer, mas com a doença contida, dentro de suas limitações. E isso
consideravelmente, vai melhorar muito a qualidade e os gastos, né, com os cofres públicos também vão diminuir bastante. Doutora, a gente imagina que quando a gente elege um tema para a nossa vida, sim, tem alguma relação com a gente, com a nossa história, com alguém da nossa família. No seu caso, é só uma questão de formação ou existe uma vivência em relação a esse tema, não só com os pacientes, mas uma vivência pessoal em relação a isso? Eu falo que foi a formação, foi muito decisiva, porque eu tinha um número de pacientes muito grande. E no consultório, essa vivência faz com que você comece a criar um vínculo muito próximo do paciente. E essa vivência passa a interferir muitas vezes no seu campo emocional. E o que mais mexeu com você em relação a esse tema? O que foi? O que tocou? Eu preciso fazer algo. Olha, mais uma vez, o Marcelo Rossi se envolvendo com alguma coisa que queria fazer algo. Nesse caso, na área profissional médica, o que aconteceu que esse tema te mexeu com você de alguma forma? É você avaliar a pessoa como ser humano, né? Ela teve todo um processo evolutivo, né? Ela foi criança, ela foi jovem, ela foi adulta, ela foi produtiva e ela chega no final da vida abandonada, esquecida, né? O velho, o idoso, ele é tão desprestigiado nesse nosso país e é uma pessoa que necessita de tanto carinho, de tanta atenção, fez tanto por nós. E de repente chega uma determinada idade, ele se vê desamparado, ele se vê sozinho. Ele não serve mais. Ele não serve mais. Isso me comove. Eu falo que enquanto eu tiver essa característica humanitária, eu acho que é isso que me diferencia como profissional. É ter essa preocupação humanitária com as pessoas. E o idoso, ele não quer muito, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer cuidado, ele quer ser participativo. As pessoas não têm paciência com idosos, as pessoas não têm respeito para com as pessoas idosas. Então está na hora da gente começar a inverter esses valores, começar a criar nessa geração nova, resgatar nessa geração nova que tem potencial, amor por essas pessoas. Eu vejo muitos pacientes, pude acompanhar pacientes mentalmente saudáveis no meu consultório e infelizmente pude acompanhar o início da manifestação de doença até o término. O desamparo, a falta de assistência para a família, assistência emocional, psicológica, religiosa, financeira é muito grande. Então é uma doença, ela não atinge uma pessoa em específico, ela atinge toda uma família. Isso me sensibiliza, eu ainda tenho eu ainda acredito, né, em você poder melhorar a qualidade de vida da pessoa. E a família é muito fundamental. A gente fala tanto em família hoje, em princípios, né, religiosos, morais, mas aplica-se muito pouco. E a oportunidade de revermos esses conceitos, né, de corrigirmos os nossos erros, está agora para com os nossos idosos, né? É você dando educação e atenção para o idoso, é que você vai dar exemplo e formação para os mais novos. Os mais novos vão ter os idosos como pessoas valorizadas, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que contribuíram para o progresso do nosso país. Então, eu acredito nessa política do idoso, eu vou vestir essa camisa e principalmente o Alzheimer é um projeto de realização pessoal. E eu quero sim e vou dar o melhor de mim, exijo isso da minha equipe, exijo isso dos meus amigos para levar adiante. Se Deus quiser, nós vamos fazer Limeira ainda um exemplo, né, nacional de atenção, de respeito para com os idosos. Ok, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no 10 Debate, a última pausa de hoje, na sequência o último bloco com o vereador Marcelo Rossi. Não sai daí. TV Jornal. Dia 14, Jorge Mateus. Dia 15, Marília Mendonça. E dia 16, Jade, Jadson e Mateus e Cauã. A emissora oficial do Rodeio Limeira 2017. Apoio Cultural.
Júnior Celulares, vendas e assistência técnica. Rua Alferes Franco, 324 Centro. Telefone 3703-2425. WhatsApp 989180607. Chicken Balde, crocante e gostoso. Rua Eduardo Peixoto, número 751, Jardim Nova Europa. Delivery 3441-9221. Construfera Acabamentos. Rua Vicente de Felice, número 10, Jardim Ouro Verde. Telefone 3442-3749. WhatsApp 98138-2994. De volta aí ao vivo aqui pela TV Jornal com o último bloco com o vereador e médico Marcelo Rossi. A gente falou bastante sobre a questão do Alzheimer, que originou um projeto de lei que o vereador também conseguiu aprovar aqui na cidade. Tem um evento ainda esse mês, né, Marcelo, a respeito do tema. A gente tem aí o cartaz do evento, a gente pode falar um pouco melhor sobre ele. Como é que vai funcionar? Uma semana dedicada ao tema, é isso? Dia 21 de setembro é o dia mundial da doença de Alzheimer. E nós vamos fazer uma série de eventos, né? A partir da segunda-feira, do dia 18, usando a tribuna livre da Câmara Municipal, nós vamos ter uma profissional da área falando da importância da divulgação do projeto. Vamos querer contar com a mídia, com o jornal, com a rádio, para poder estar divulgando. Na terça-feira, no dia 19, nós vamos fazer uma mobilização muito grande na Praça Toledo Barros, né, das 9 horas até as 4 horas da tarde, em conjunto com a Brás, né, de Limeira. E nós vamos estar lá aferindo pressão, verificando os níveis glicêmicos das pessoas e também distribuindo informativos, né, com relação à importância da doença, da detecção precoce da doença. Então, um movimento assim bem próximo à população. À noite, nós vamos ter na Uninter também a apresentação de um filme, né, onde retrata a história de uma pessoa que desenvolveu a demência. E na quinta-feira nós vamos encerrar na Tapil, né, com a presença de convidados, da psicóloga Solange Dantas, da terapeuta educacional Elaine, doutor Aníbal, psiquiatra, e da minha, falando um pouco da nossa experiência, falando um pouco das perspectivas da doença, do tratamento, da experiência de cada um desses profissionais, né, para a população de um modo geral. Doutor, embora muito se avance sobre o tema, a gente já colocou aqui agora há pouco que ainda existe muito desconhecimento em relação ao Alzheimer. O que pela sua experiência, né, com 23 anos atuando nesse segmento, dá para falar para as pessoas que as pessoas ainda não sabem sobre o Alzheimer, mas deveriam saber? O que é essencial as pessoas saberem a respeito da doença? É essencial sabermos detectar a manifestação da doença precocemente. Hoje, tudo quanto é evento médico, científico, bate muito nessa tecla, né? Quando dar o despertar, quando ter sensibilidade para poder saber que o seu pai, a sua mãe, seu avô está desenvolvendo algum déficit, algum declínio na cognição. E isso hoje nós sabemos, nós temos mecanismos através da comunicação, através das palestras, através de orientação. Você vê uma doença tão complexa, né, tão pouco hoje compreendida, sem tratamento, porém com uma perspectiva de detecção precoce. De que forma? O que, por exemplo, em casa, com o meu pai, a minha mãe ou a minha avó, eu consigo observar no comportamento deles algum sinal que eu possa... Não, vamos no médico comigo, a gente vai ver um pouquinho isso melhor. O que é um sinal? Mudanças comportamentais. Você levanta de manhã, seu pai levanta de manhã disposto, alegre, animado, ele faz caminhada, chega na hora do almoço, ele está emburrado, ele está nervoso, ele está impaciente, à noite ele fica depressivo. Então, durante o dia, durante a semana, ele tem alternâncias da personalidade, ele tem alternâncias no comportamento.
coisas óbvias do dia a dia, gostava de caminhar, gostava de fazer leitura, gostava de ir nos grupos de terceira idade, gostava de música, gostava de jardim, ele começa a perder interesse por afazeres que sempre foram presentes em sua vida, ele começa a ter desinteresse. Aí, muitas vezes, a confusão, isso é uma depressão. Sim. E o médico, propriamente, trata de forma errônea, trata como depressão. 2, 3 anos tratando como depressão, perdemos aí uma grande chance de começar a fazer um início precoce. E, posteriormente, numa fase mais evolutiva, você consegue ter as manifestações que são mais características mesmo. Ele vai na padaria, ele se perde no meio do caminho, ele começa a esquecer a senha do banco. Não só a gente esquece a senha do banco, né? Não vamos nos desesperar por isso. Sim. Mas às vezes aquela atividade diária de ir e colocar o cartão, ele começa a encontrar dificuldade. Poxa, esse cartão aqui é do banco A, do banco B ou do banco C? Eu tenho que introduzir na máquina desse jeito, eu tenho que introduzir desse jeito. Então isso já é uma fase mais avançada. Interessante também, Marcelo, quando você coloca essas questões, esse tipo de percepção demanda um cuidado com essas pessoas, demanda o mínimo de atenção com essas pessoas. Para você identificar uma mudança de comportamento, você precisa estar, no mínimo, interessado no que essas pessoas estão fazendo. Então, daí também que nasce esse respeito e essa atenção, né? Acho que você conseguiu colocar a mensagem maior aqui que eu não consegui, né? De repente é essa tensão, é essa convivência, né? É estar junto do seu pai, é estar junto do seu avô. Chegou, hoje a vida está exigindo muito das pessoas, sim, trabalho, estudo, é inevitável. Mas você chegar à noite e conversar com seu pai, papai, como foi o dia, mamãe, como a senhora passou o dia, nós perdemos essa característica e a falta desse contato, como para tudo, né? As crianças na droga, na internet. Por quê? Porque nós nos distanciamos das pessoas, né? E de repente são princípios humanos, princípios familiares, princípios básicos que estão se perdendo, né? Então, você ter esse cuidado de conversar com o seu pai, você vai notar simplesmente uma alteração comportamental, a forma dele se vestir, a forma dele se barbear. Então, vamos dar um pouco mais de atenção, vamos ter um pouco mais de olhar para os nossos pais, que com certeza a gente consegue vencer ou pelo menos detectar precocemente a manifestação dessa doença. Muito bem, a gente está nos minutos finais aqui, mas de maneira geral e bem objetiva, doutor, a partir da aprovação da lei, é claro que o fim de tudo isso seria a criação realmente de um espaço, um instituto voltado ao tema aqui na cidade. Até lá o caminho é longo, quais são os próximos passos aí? Nós estamos em busca já de parcerias com empresas privadas, né? Como sempre, acho que é uma característica de Limeira, né? Muitas das entidades sobrevivem às custas do auxílio de entidades, de empresas privadas. Então, nós estamos conseguindo, né, essa proximidade com algumas empresas que estão vendo a importância, a grandiosidade desse projeto para a nossa cidade. Nós estamos muito bem alinhados também com o secretário de Saúde, Dr. Gerson, também médico, tem sensibilidade, sim, tem conhecimento da importância, da grandeza desse espaço, como também o nosso próprio prefeito também já sinalizou também ter uma atenção especial para os nossos idosos. Então, eu acredito que tudo agora realmente, como tudo, lamentavelmente, é uma questão de tempo. Mas o trabalho já está sendo, já foi dado início ao trabalho, as palestras, essas datas comemorativas, a imprensa tem nos dado um apoio muito grande em termos de espaço, de comunicação, de divulgação também. Eu sou muito grato, em particular a você também. Então, eu acho que isso é uma forma de começarmos a dar o despertar nas pessoas na importância dessa doença. Muito bem, só reforçando então, se você tem interesse sobre o tema, tem alguém na família ou quer simplesmente se informar a respeito do assunto, a partir do dia 18 até o dia 21, tem aqui em Limeira uma semana aí dedicada ao tema com vários eventos. Você procura aí o Marcelo Rossi pelas redes sociais, você vai ser bem informado a respeito dessas datas e quais são os eventos. Marcelo, nosso tempo acabou, muito obrigado mesmo. Eu falei no começo, quero reforçar agora justamente essa questão. A gente sabe que é difícil, a rotina não é fácil. Você vai voltar para um plantão agora. Vou voltar para um plantão. Tem um amigo lá segurando o plantão para mim, doutor Carlos. Muito obrigado por ter vindo até aqui, dividido o conhecimento e essas informações com o nosso público aqui da TV Jornal. Obrigado mesmo, espero que você retorne aqui outras vezes. Eu só tenho a agradecer, né, a sua sensibilidade, né,
por reconhecer esse trabalho, por estar dando espaço. Esse seu trabalho aqui é muito importante e eu só tenho a agradecer a você, a sua equipe toda, o acolhimento e a educação, né, que pertinentemente ele é sempre, que é a sua marca registrada. Eu é que agradeço muito. Ok, muito obrigado, doutor. A gente encerra assim mais uma edição do Ideias em Debate. Você já sabe, nós estamos aqui todas as terças-feiras, sempre ao vivo a partir das 8 horas da noite. Eu espero você na semana que vem. Até lá.